Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 26 de janeiro. O ministro Ricardo Lewandowski determina que o laboratório preste informações sobre vacina Sputnik V em até 5 dias. A União Química deve informar ao Supremo a capacidade de produção do imunizante no Brasil ou se a empresa vai importar as doses da Rússia. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. O Ministério Público de Rondônia investiga se houve fraude na divulgação do número de internações por Covid-19 para evitar medidas mais restritivas no estado. Vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, mantém prisão de acusado de ocultar provas do assassinato de Marielle Franco. Relatório da Federação Nacional dos Jornalistas aponta que a violência contra a imprensa cresceu mais de 100% em 2020. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a farmacêutica União Química informe a capacidade de produção da vacina russa Sputnik V. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes sobre esse caso. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro determinou que a empresa se manifeste em até 5 dias sobre as informações prestadas pela Anvisa ao STF sobre o uso emergencial da Sputnik V. Em resposta ao STF, a Anvisa informou que negou o pedido de uso emergencial porque não há estudos clínicos dessa vacina aqui no Brasil. O ministro também determinou que a empresa informe se essa vacina vai ser produzida aqui no Brasil ou se ela vai ser importada da Rússia. Também quer saber a quantidade e o prazo de entrega. O ministro Ricardo Lewandowski é relator de uma ação em que o governador do estado da Bahia pede autorização para o uso emergencial da Sputnik V, mesmo sem autorização da Anvisa, mas que usa como argumento que a Organização Pan-Americana da Saúde já deu aval para o uso dessa vacina, inclusive na Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia. William. Muito bem, obrigado, Marta. Ainda sobre vacinação, o partido Podemos entrou com uma ação no Supremo em que pede a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário da imunização. De acordo com o partido, embora tenha reconhecido o grau de vulnerabilidade social desse grupo, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 não inclui todo o segmento nas 3 fases iniciais da imunização, priorizando apenas os casos de deficiência permanente e severa. O relator do pedido é o ministro Ricardo Lewandowski. Em Roraima, o Ministério Público do Estado pediu a exoneração da secretária adjunta de Saúde de Alto Alegre, a 70 quilômetros da capital, Boa Vista. Era suspeita de furar a fila de prioridade na vacinação contra o coronavírus. A secretária adjunta de Saúde de Alto Alegre, Daniele Santos Negreiros, é também influenciadora digital. Nesta rede social, ela aparece ao lado do prefeito do município, Pedro Henrique Machado, de quem é namorada. Em outra rede social, o próprio prefeito postou a foto da secretária tomando a vacina contra a Covid-19. Nesta postagem, ele diz que o município recebeu 294 doses da vacina, que inicialmente vão imunizar os profissionais de saúde, e que as demais pessoas serão vacinadas conforme a disponibilidade das doses. O Ministério Público de Roraima recomendou que Daniele seja exonerada do cargo. A página do Ministério Público do Estado diz que, de acordo com a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça de Alto Alegre, a secretária violou os princípios da legalidade, moralidade e eficiência ao se valer do cargo e do vínculo de afeto com o atual gestor do município para ser imunizada, mesmo ciente da condição de estar fora da linha de frente do enfrentamento e exposição ao risco de contrair a Covid-19. Pediu também que o prefeito e o secretário de Saúde suspendam a execução do processo de imunização contra a Covid-19, promovam a transparência e a correção no plano de vacinação e que, em 48 horas, retomem a aplicação das vacinas, seguindo irrestritamente o Plano Nacional de Imunização. Esse prazo termina amanhã. O Ministério Público de Roraima apurou que uma auxiliar técnica de cirurgião dentista de uma clínica particular
também tomou a primeira dose da vacina, mesmo sem fazer parte da lista do grupo prioritário, e pediu que o município deixe de fornecer a segunda dose da vacina para as 2 mulheres denunciadas. De acordo com a notificação, o prefeito deve encaminhar à Promotoria de Justiça de Alto Alegre uma lista com o nome e a função das pessoas imunizadas. Por nota, o secretário municipal de saúde de Alto Alegre, Claudiomiro Aguiar Ferreira, informou que a secretária adjunta de saúde, Daniele Santos Negreiros, atua diretamente nas ações da Prefeitura de combate à Covid-19, o que justifica a imunização e que todos os fatos vão ser esclarecidos ao Ministério Público. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Pernambuco expediram recomendações para cumprimento da ordem de prioridade para a vacinação contra a Covid-19 em Salgueiro e Petrolina. Nas recomendações, o MPF e o Ministério Público Estadual pedem que seja cumprida rigorosamente a ordem de prioridade definida pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além da obediência à ordem de prioridade, os órgãos recomendam, entre outras medidas, que sejam promovidas ações para dar transparência na execução da vacinação nos municípios, inclusive com a divulgação das metas atingidas. Os municípios também deverão informar sobre a disponibilidade de insumos, estrutura e recursos humanos para a aplicação da vacina, além do planejamento para a segunda dose. No caso de descumprimento às recomendações expedidas, os MPs poderão adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. O Ministério Público de Rondônia abriu inquérito para apurar suposta fraude na divulgação da ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no estado. De acordo com o Ministério Público, o número de leitos informados seria diferente do que realmente estava disponível para a população. A suspeita é que a alteração teria o objetivo de evitar que Rondônia regredisse de fase no plano de enfrentamento à pandemia e, assim, precisasse adotar medidas mais rigorosas de isolamento social. Nossa produção entrou em contato com o governo do estado, que ainda não se manifestou sobre o caso. E a seguir, STF mantém prisão de acusados de ocultar provas do assassinato de Marielle Franco. Depois do intervalo. A nossa Constituição Federal nos garante uma série de direitos, alguns mais conhecidos da população, como o direito à saúde e o direito à educação, mas também nos garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que vai assegurar para as futuras gerações a existência do nosso país. Portanto, proteger a Constituição Federal é defender o futuro do Brasil. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve a prisão de acusados de ocultar provas do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com a investigação, José Márcio Mantovano, momentos antes de uma busca e apreensão, teria esvaziado o imóvel alugado pelo policial reformado Rony Lessa e jogado uma das caixas de armas de fogo no mar, entre elas a que teria sido utilizada no crime. No pedido encaminhado ao Supremo, a defesa de José Márcio alegava excesso de prazo para a formação da culpa, está preso desde outubro de 2019 e pedia para aguardar o julgamento em liberdade. A ministra Rosa Weber negou o pedido e destacou que existe outro habeas corpus pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o que torna a análise do pedido pelo Supremo inviável, sob pena de indevida supressão de instância. O Brasil teve em 2020 o ano mais violento para profissionais da imprensa desde o início da série histórica elaborada a partir de 1990 pela Federação Nacional dos Jornalistas. Segundo o relatório da entidade, foram 428 casos de agressões contra jornalistas, o dobro do registrado em 2019. Em 2020, a FENAGE registrou 428 casos de ataques à liberdade de imprensa. Só para se ter uma ideia do aumento, em 2019 foram 208 ocorrências, o que representa um aumento de 105%. De acordo com o relatório, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável por 175 casos, o que corresponde a cerca de 41% do total. O Palácio do Planalto informou que não vai se manifestar sobre o levantamento.
Isso é muito grave, muitíssimo preocupante, e as outras instituições da República, que também têm o papel de defender a democracia e de defender a Constituição brasileira, precisam agir para que, de fato, os princípios constitucionais sejam respeitados. O relatório aponta também que no ano passado 2 jornalistas foram assassinados. Em fevereiro, Léo Veras, que denunciava o crime organizado na fronteira com o Paraguai, foi morto a tiros em Mato Grosso do Sul. Em novembro, Ednei Neves, que trabalhava na campanha à reeleição da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, também foi morto a tiros em Mato Grosso. O relatório destaca ainda que o crescimento da violência foi expressivo nos seguintes itens: descredibilização da imprensa, com 152 casos, censuras com 85 registros, agressões verbais ou ataques virtuais com 76 casos, ameaças e intimidações com 34 ocorrências, agressões físicas com 32 casos e impedimentos ao exercício profissional com 14 ocorrências. Em termos regionais, a região Centro-Oeste foi a com maior número de atentados à liberdade de imprensa, com 134 casos. Sudeste teve 78 ocorrências. Sul foram registrados 30 casos. Nordeste, 19 ocorrências e Norte, com 15. De acordo com o relatório, jornalistas de emissoras de TV foram os mais atingidos pelas agressões diretas. Os jornalistas do sexo masculino foram os mais agredidos, com 147 ocorrências. Entre as mulheres que foram vítimas de cerceamento à liberdade de expressão, 64 sofreram algum tipo de agressão. Para a presidente da FENAGE, a disseminação de fake news também colabora para esse cenário de violência. Elas muitas vezes buscam descredibilizar o trabalho da imprensa e o trabalho dos jornalistas, exatamente para que a população se mantenha desinformada, já que o papel do jornalismo e dos jornalistas é o de produzir e difundir informações verdadeiras. A violência registrada no relatório vai de encontro ao que estabelece a Constituição. O artigo 5º, inciso 9º, estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ao atacar jornalistas e veículos de comunicação em geral, o objetivo é exatamente o de restringir a liberdade de imprensa e, mais efetivamente, de restringir o direito do cidadão e da cidadã à informação de qualidade, à informação veraz. Com autorização da Justiça Militar e apoio do Exército Brasileiro, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 9 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudar documentos de posse e porte de arma de fogo. Entre os detidos estão 3 militares da ativa, 2 servidores aposentados e 4 civis. Segundo a polícia, a organização criminosa colocava informações falsas no sistema de gerenciamento militar de armas, mediante pagamento de propina, e dessa forma concedia o registro para quem não preenchia os pré-requisitos. Desde cedo, a polícia também cumpre 26 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Distrito Federal e uma de Goiás. Foram apreendidas mais de 40 armas e milhares de cartuchos, máquinas de recarga e silenciadores. A polícia ainda vai apurar o número de certificados que teriam sido forjados. As investigações continuam, principalmente após a análise do material de hoje, em parceria com o Ministério Público Militar e o Exército Brasileiro, que deu todo o suporte de informações necessárias, inclusive para o cumprimento das medidas de hoje. Essas investigações vão prosseguir, sem prejuízo aí de alcançar mais indivíduos não atingidos aí por essa fase da operação. A ministra Carmen Lúcia manteve a prisão preventiva de acusada de integrar esquema criminoso no Detran de Minas Gerais. Segundo a denúncia, a mulher faria parte de grupo que cobrava taxas indevidas para a liberação de veículos em vistorias com o pagamento de propinas a servidores públicos. A defesa da acusada entrou com habeas corpus no Supremo contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça e alegou que ela está presa há mais de 240 dias em violação ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.
Ao negar o pedido, a ministra Carmen Lúcia destacou que não verificou ilegalidade ou anormalidade jurídica na prisão. A relatora lembrou ainda que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Assembleia Legislativa de Roraima realize nova eleição para a mesa diretora da Casa. O ministro impediu que parlamentares sejam reconduzidos para o mesmo cargo por mais de uma vez. O ministro Alexandre de Moraes é relator de uma ação ajuizada pelo PSOL que questiona a constitucionalidade de resolução da Assembleia Legislativa de Roraima. A norma permite que parlamentares sejam reconduzidos por mais de uma vez ao mesmo cargo na mesa diretora do órgão. Para o ministro, essa prática configuraria flagrante afronta à atual interpretação do Supremo Tribunal Federal da Constituição Federal. Ele decidiu suspender os efeitos da resolução naquilo que reconduziu por mais de uma vez parlamentares estaduais ao mesmo cargo na mesa diretora da Assembleia para o biênio 2021-2022 e vedou a posse de todos os membros nessa situação. Alexandre de Moraes determinou ainda que a Casa seja imediatamente comunicada da decisão e que informe a data da nova eleição em até 48 horas. Com isso, o atual presidente da Assembleia de Roraima deve ser afastado do cargo. O deputado Jalcer Renier ocupava o principal posto da Casa desde 2015. E no próximo bloco, o prazo para eleitor justificar ausência no segundo turno das eleições municipais termina na próxima quinta-feira. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, deu 5 dias de prazo para que o Ministério da Saúde esclareça qual é a sua posição oficial sobre o fornecimento de cloroquina para o tratamento de pacientes com Covid-19. A auditoria do TCU aponta que o uso de dinheiro do SUS para pagar o medicamento seria irregular, já que não há comprovação científica da sua eficácia contra o coronavírus. O TCU também pede esclarecimentos sobre o aplicativo Tratkov, que avalia sintomas e indica tratamentos para a Covid-19. O Ministério da Saúde precisa informar qual é a unidade e o titular responsável pelo aplicativo, a base médico-científica para a sua utilização e se o Tratkov será mantido em funcionamento. Atenção, eleitor! Dia 28 de janeiro, próxima quinta-feira, é o último dia para justificar a ausência às urnas no segundo turno das eleições municipais do ano passado. A exceção fica por conta dos eleitores de Macapá, que podem justificar até 19 de fevereiro. A legislação eleitoral determina que o eleitor que não compareceu às urnas deve justificar a ausência no máximo 2 meses depois da votação. Para o segundo turno das eleições 2020, esse prazo termina no dia 28 de janeiro. A justificativa pode ser apresentada nos cartórios eleitorais, pelo sistema Justifica ou pelo aplicativo e-Título, disponível nas plataformas Android e iOS. Alguns tribunais regionais eleitorais estão realizando o atendimento de maneira virtual, que pode ser feito pelo Título Net, no site tse.jus.br. 8 milhões de eleitores justificaram a ausência no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Lembrando que no dia 21 de janeiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu as sanções para quem deixou de votar e não justificou por 3 eleições seguidas. A suspensão foi motivada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus, o que pode dificultar a ida do eleitor a um cartório. O Ministério Público Federal denunciou um hacker por invadir sistemas do Senado e divulgar dados obtidos ilegalmente em redes sociais. A invasão aconteceu no ano passado. Segundo as investigações, ele conseguiu dados de um servidor do Senado Federal, o que possibilitou o acesso ao sistema de intranet e ao correio eletrônico dele. Ao conseguir acessar os sistemas internos,
ele fez um vídeo divulgando a fragilidade do sistema de segurança e divulgou ele em seus perfis no YouTube e no Twitter, e ainda expôs outros dados confidenciais. A denúncia aguarda o recebimento da 10ª Vara da Justiça Federal. O MPF enviou junto à denúncia o seu entendimento de que não seja realizado acordo de não persecução penal, já que o hacker é reincidente e, inclusive, já foi condenado por crime semelhante. O presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter preso o suposto líder de uma organização criminosa que promovia golpes em leilões virtuais. Esse tipo de crime aumentou no país nos últimos 2 anos. Veja na reportagem de Michele Chiapa. O empresário Rafael Marinato participou de um leilão virtual para comprar um carro, mas antes tomou diversos cuidados para garantir que o negócio seria seguro. Eu fiquei umas 2 semanas, mais ou menos, ou mais, acompanhando os leilões e vendo. Não cheguei a fazer nenhum lance. E aí, num determinado dia, que foi o dia em questão, eu resolvi que eu ia, então, eu ia participar. A cada lance que eu dava, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha dado um lance, qual era o lote, qual era o veículo, qual o valor do lance que eu tinha dado. À medida em que esse lance era coberto por um outro participante do leilão, eu também recebi um e-mail. Então, assim, uma estrutura muito bem montada, muito bem feita. Apesar de checar a confiabilidade do site, após a transferência bancária, percebeu que caiu em um golpe. Os criminosos clonaram o site de leilão virtual que ele participou. E lá se foram mais de R$20 mil para as mãos de criminosos. Basta fazer uma pesquisa simples na internet sobre golpes leilões virtuais para uma enxurrada de denúncias de pessoas que caíram no golpe aparecer na tela. De acordo com a Associação Brasileira de Leiloeiros Públicos Oficiais Judiciais, há mais de 800 páginas ilegais no país. A Asbralege chegou a publicar uma nota oficial para alertar internautas sobre a quantidade de sites falsos de leilões nos últimos 2 anos. No documento, a associação fala que a quantidade de páginas fraudulentas é maior do que a existência de sites oficiais. A nota também informa que as polícias estadual, federal, Ministério Público, sindicatos e associações se empenham para identificar os criminosos. E apesar dos avanços com a prisão de alguns elementos, a mais eficiente defesa é a informação. Este advogado orienta o internauta que cair em um golpe a acionar imediatamente o banco sobre a transação bancária feita e, na sequência, fazer um boletim de ocorrência na delegacia. E, claro, sondar bastante os sites de leilões. Não podemos confiar em imagens, em textos, em mensagens de WhatsApp, em e-mails, porque os criminosos, eles sabem como que funciona, o procedimento de um leilão realizado pela internet e acabam seguindo os mesmos passos. A justiça brasileira tem desenvolvido um conhecimento muito importante na defesa dos usuários da internet, nas investigações, para encontrar, para identificar os autores de crimes e, eventualmente, nas suas responsabilizações. Recentemente, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu manter preso o homem acusado de liderar uma organização criminosa que promovia golpes em leilões virtuais. De acordo com as investigações, a suposta organização criminosa utilizava sites fraudulentos de leilões para praticar os delitos. Segundo os autos, as vítimas arrematavam veículos nesses sites e, após realizarem o pagamento dos valores, elas perdiam o contato com o leiloeiro e não conseguiam efetivar o contrato de aquisição dos bens. Os investigados são suspeitos de crimes como estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa do acusado fez um pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva ao STJ. Entre os argumentos no pedido de habeas corpus, que não teriam sido cumpridos os requisitos necessários para a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e também apontou a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ concluiu que não foram demonstradas ilegalidades que justifiquem, neste momento, a concessão da liberdade do acusado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma, sob a relatoria do ministro Nefe Cordeiro.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.